As portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão do homem. Opa! O mundo espiritual é legal, ele não é místico como as pessoas pensam. E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quando ele fala para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Eu falo que o demônio entra pelos buracos. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela parte sexual. O teu contato com coisas de trevas contamina você. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu portas. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. Toda terça-feira nós estamos aqui no Spotify e no YouTube com uma entrevista para melhorar a tua vida, para te levar a um novo nível de conhecimento. O Brunecast só existe para isso, para te aproximar da verdade, te expor à sabedoria milenar e, é claro, fazer você conhecer novas pessoas, novos entrevistados. E hoje nós estamos aqui com uma referência do assunto que nós vamos tratar: cura espiritual. Tem gente que vê vulto, tem gente que acha que escuta a voz de morto, tem gente que não consegue dormir mesmo tomando remédio tarja preta, tem gente que está dominado por algumas coisas e não sabe se é uma maldição, se foi inveja de alguém. Trabalho de feitiçaria pega em você? Tem gente que manda essas perguntas para a gente. A gente trouxe especialista no assunto para a gente falar sobre mundo espiritual e como ir atrás da cura certa quando se trata de mundo espiritual. Então eu quero pedir um forte aplauso para a pastora Tânia Tereza. Obrigado, pastora, por estar aqui com a gente. Já teve uma vez, foi muito bom. Foi muito bom. E obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Que bom. É uma honra voltar. Que honra bom. estar com você de novo. A pastora Tânia Tereza, ela é reconhecida pelo seu ministério de libertação espiritual, de cura da alma, sempre tratando a conexão com Deus, a vida espiritual como prioridade. Então a gente entende que nem todo mundo que segue a gente ainda professa a fé cristã, e a gente respeita isso, mas se você pelo menos está aqui curioso para saber como é o mundo espiritual, seja muito bem-vindo. E você que já é da nossa fé, você vai aprender muito mais, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao podcast de hoje. Bom, Wesley, tá tudo bem? Tudo bem, tô cheio de perguntas aqui. Você é o nosso teólogo de plantão. Semana passada assisti um filme de terror, tô com medo lá em casa, então... Já começou a ver vulto perguntas. depois do filme. Tá, então o Wesley também vai te fazer umas perguntas, tá, pastor? Tá Que certo. Ele gosta de perguntar. Que o sonho dele é brilhar. Aí como eu não deixei ele ficar em frente às câmeras, ele tenta brilhar ali. Ele é precioso. Ele é muito precioso. Ele faz Uma pequena preciosidade. Uma pequena preciosidade. O Wesley é o nosso co-host aqui, sempre nos ajuda com perguntas. E hoje nós vamos trabalhar essa área porque muitas famílias, na nossa geração, têm sido literalmente destruídas e não necessariamente o problema foi uma briga emocional ou um problema financeiro. Muitas vezes foi algo espiritual que eles não souberam identificar. A senhora acredita que pode haver algum tipo de destruição na nossa vida natural por causa de confusões espirituais? A resposta é sim, e para quem tem dúvidas, leia o livro de Jó na Bíblia. O livro de Jó é uma referência do mundo espiritual entrando no mundo natural para causar morte, roubo e destruição. No livro de Jó conta que, por permissão de Deus, o príncipe das trevas, Satanás, matou os filhos de Jó, destruiu as finanças de Jó e adoeceu Jó. E é possível acontecer isso. O mundo espiritual pode ser conectado com o mundo natural, sim, porque o homem é um espírito. O homem é um espírito. O homem tem uma alma, está dentro de um corpo, mas ele é um espírito, tem um tripé. Corpo, alma e espírito. O que somos, na verdade, a nossa essência é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. De onde ele veio é para onde ele vai. O destino é a origem dele. Ele é um espírito que temporariamente está andando dentro de um corpo com uma porção chamada alma para relacionar no mundo horizontal, com famílias, com aprendizados, com os cursos, com o intelecto, com as emoções. Mas o que ele é, a essência dele é um espírito. Então, tudo pode influenciar esse homem porque
O mundo espiritual influencia espíritos. E os espíritos influenciam o mundo espiritual. E a maior dificuldade, talvez, que as pessoas tenham, Tiago, para compreender, é que as portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão do homem. Opa, isso é muito importante. O mundo espiritual é legal, ele não é místico como as pessoas pensam. Ele funciona legal no sentido jurídico. De leis, funciona dentro de leis. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, coloca na terra para dominar, a terra é mundo natural. Terra não é mundo espiritual. Para dominar, ele dá o direito de governo para o homem. Lá em Gênesis 1:26, também disse, Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Presta atenção, língua portuguesa, nossa, é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, fazendo o homem para governar na terra. E Deus deu ao homem domínio. Domínio é governo, é gestão. E é como um pai que entrega uma casa para um filho morar. A escritura, o registro de imóveis está no nome do pai. Ele é o dono. Vai no cartório, está lá tudo em nome do papai, mas o papai deixa o filho morar. Esse filho tem domínio dessa casa. O papai entrega a casa e não fala, você só pode receber fulano ciclano na sua casa. Você só pode receber quem eu quiser que você receba. Ele dá liberdade ao homem de escolha. Abrir a porta para quem ele quiser. E o mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas. Eu, para entrar nesse estúdio, teve que abrir uma porta ali. E eu entrei porque a porta foi aberta, senão eu não entraria. Quando Deus fala para Caim, lá no começo da criação, Caim já tinha intenção de matar o irmão. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Mostra que o mal entra por uma porta. Quando no livro de Apocalipse, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é você quem vai abrir. Eu entrarei. E entrarei na sua casa. O projeto de Deus é família, é casa. Cearei contigo. Então, o homem abre portas para a luz ou para trevas. Ele pensa que as coisas acontecem por sorte ou por azar. Não existe isso no mundo espiritual. Bom explicar. Não existe sorte e azar no mundo espiritual. Existem dois reinos, ou o império das trevas e o reino da luz. No império das trevas governa Satanás, que mata, rouba e destrói. No reino da luz governa Jesus, que dá vida e vida em abundância. Ele fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o homem abre a porta para o ladrão, ele entra para roubar. E é o homem que abre. E como é que abre a porta? Pecado. A palavra é pecado. E o que é pecado? Vamos definir esse negócio. Vamos. Defina o que é pecado, porque muita gente que está escutando a Pecado gente... é você fazer o que Deus diz para não fazer. Ou você não fazer o que Deus diz para você fazer. Vamos dar um exemplo. Deus diz para você honrar seu pai e sua mãe. Você não honra. Você desonra seu pai e sua mãe. Você está pecando. A Bíblia diz até que se você sabe fazer o bem e não faz, exatamente. Comete pecado. Então ele deu uma ordem de fazer e você não fez. É pecado, é transgressão à ordem de Deus. Ou seja, pecado não é só o erro diretamente cometido, mas também a omissão. Também, porque quando ele fala não, eu falo que o mundo espiritual é legal. Existem leis de ordem omissivas, não faça. Tá. Ok. Existem leis de ordem comissiva, faça. Então, de ordem omissiva, não adulterarás. É não, não faça, não faça. De ordem comissiva, honra teu pai e tua mãe. Quando você faz o que Deus diz para não fazer, você está pecando. Quando você não faz o que ele diz para fazer, você está pecando. Ou seja, é a independência do homem de fazer escolhas fora de Deus. E isso agrada Satanás. Você abre uma porta para ele. Porque quando você... Não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe... Opa! Não existe zona neutra, ou luz ou trevas. Acredito. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando você está contra o que Deus quer, você está abrindo uma porta e o inimigo entra para fazer uma festa. E o detalhe, ele não faz só numa vida, ele faz nas gerações futuras. Porque o mundo espiritual é legal e na lei de Deus está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Eu quero mostrar algo para você, ouvinte, na palavra, que talvez vá fazer você refletir sobre isto que eu acabei de te contar. Começo do mundo, o homem se perverteu, abriu portas para o inimigo, Deus quis destruir os homens, fez o dilúvio. Escolheu um homem que na Bíblia diz que ele era reto e andava com Deus, era justo. Noé, faz a arca, bota a tua família dentro. Porque o projeto de Deus é para a família, sempre para a família, sempre. Termina o dilúvio, as águas descem, Noé era lavrador, plantou uma vinha, tomou um porre. E bêbado,
ficou descomposto, pelado dentro da tenda, nu. Entra o filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. O filho mais novo entra e vê o pai peladão, certamente urinado, vomitado, tudo aquilo que a gente vê num bêbado que está dormindo. Ele não cobre o pai, ele não fecha a tenda, ele não protege o pai. Ele sai e chama os irmãos. Manos, venha ver o pai. Os irmãos, por sua vez, entraram de costas, com a capa para cobrir o pai, rosto desviado, para não ver a nudez do pai, para o pai não se envergonhar diante deles depois. Quando Noé acorda e soube o que lhe fizeram o filho mais moço, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, disse, maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Ele só tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. Cã pecou. A maldição vem para a descendência dele, que começa no filho dele, chamado Canaã. Canaã é filho de Cã. Não foi Canaã que entrou na tenda. Não foi Canaã que desonrou o pai. Foi Cã que desonrou o pai. Canaã é neto. E toda a terra de Canaã foi amaldiçoada por causa disso. Aí você vai ver a descendência de Canaã, toda ela amaldiçoada. Aí por quê? Porque não está escrito nos 10 mandamentos, visitarei a iniquidade dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. O preço do pecado do pai é morte, o salário do pecado é morte. Essa é a maior confusão na cabeça dos teólogos, sabia? Por quê? Eles confundem a responsabilidade pessoal com a herança espiritual. É tudo diferente, são leis diferentes. Na responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morre pelo pecado do pai. Mas na lei da herança, o filho recebe um legado de maldição. E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quando ele fala para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. É ele que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. E eu tenho dito, Tiago, onde eu passo, para você querer interpretar a Bíblia, estude o português, porque a língua portuguesa vai te ensinar a interpretar a Bíblia. Muito bom isso. O Espírito Santo falou no Pentecoste nas línguas daquelas pessoas que estavam ali. Leia Atos 2, várias nacionalidades, cada um ouviu na sua própria língua. Você pode falar com Deus em línguas estranhas, mas ele vai falar com você na sua língua. E na minha língua, na minha Bíblia, em qualquer Bíblia que abrir agora, no último livro da Bíblia, o último capítulo, está escrito que só no céu não haverá maldição. E haverá, na língua portuguesa, é tempo futuro do verbo. Não é presente. Então, a maldição continua existindo na terra. Mas tem solução. A cruz veio para isso. A morte de Jesus na cruz é para perdoar pecados, curar enfermidades, transformar a maldição em bênçãos. Tudo isso Deus nos entrega naquela cruz. Naquela cruz. Eu posso falar dessa cruz para os ouvintes? Por favor. Então, vamos lá. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cruz. Então, eu vou te contar como é que é. Eu sou juíza. Uma sentença é um ato perfeito e acabado de um juiz. Juiz reto, juiz sério, juiz íntegro. Ele vai analisar os fatos, ver provas, tomar testemunhos, depoimentos, aí ele faz uma sentença. O isto posto é o julgamento dele. Julgo, procedente à ação, é a decisão dele. Mas é só uma folha de papel. Só. Se essa sentença não for executada, ela não tem eficácia. Imagine se eu faço uma sentença para alguém devolver para você uma área de terra que tomou de você. Enquanto a área de terra não voltar para sua mão, a sentença não valeu para você. Pagar uma dívida, botar um bandido na cadeia. Enquanto não for executada, ela não tem valor. Então, vamos lá. O Supremo Juiz do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as leis que regem o mundo e que julga tudo, tem um Supremo Tribunal no Universo, ele condenou o homem à morte por causa do pecado. Lá no princípio da criação, quando o homem escolheu desobedecê-lo, fazer o que ele disse para não fazer, morreu. Em Adão, todos pecaram. A Bíblia diz, em Adão, todos pecaram, porque as gerações são chamadas à existência. Em você já estava a semente dos seus filhos, e a semente dos seus netos, e dos seus bisnetos. Por isso que, quando Rebeca estava grávida de gêmeos, e ela tem um incômodo, porque uma gravidez gemelar incomoda muito, ele diz que ela tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, aborta toda a nação de Israel. As gerações são chamadas à existência. Então, lá no começo da criação, quando Deus condena o homem à morte, ele condenou toda a humanidade à morte. Toda a humanidade à morte.
Todos os homens que foram formados para serem filhos de Deus tornaram-se só criaturas, perderam o DNA de Deus, todos. A Bíblia fala que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É. E essa glória é a identidade de Deus, é o DNA de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo juntos. O homem tornou-se só criatura, criatura amada pelo Pai. Por isso que Jesus, na ressurreição dos mortos, reúne os discípulos que sobraram, porque Judas já havia suicidado, e diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será criatura condenada. Mas a maravilha desse amor de Deus pelo homem é que, quando ele bateu o martelo, condenou o homem à morte, toda a humanidade à morte, ele já arrumou uma solução. Ele arrumou um substituto para executar, para não precisar executar o homem. A cruz é a execução da sentença que matou toda a humanidade. Jesus foi para aquela cruz para eu e você não irmos. A sentença que mata o homem teve execução. E a execução foi na cruz. E um juiz não pode botar 2 homens na câmara de gás pelo mesmo crime. Uau. Ou Jesus morre por você, ou você morre por você. E a salvação do homem é por Jesus. Ele tem que receber Jesus. Ele é o único caminho que vai levar ao Pai, vai levar a voltar a ser filho de Deus. Por isso ele fala: eu sou o caminho, o artigo masculino definido singular, não é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela cruz, a sentença de morte foi cumprida? Foi. Foi eficaz a sentença? Foi. Só que eu fui substituída por alguém que riscou a minha dívida. É como se eu estivesse indo para a forca ou indo para a decapitação e ele entrasse na minha frente e falasse: pode sair, eu morro no teu lugar. Por isso, só Jesus salva. Assista o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, porque Deus usa tudo. Usa cavalo, mula, Hollywood, usa tudo. É verdade. Para contar a verdade que ele quer contar. Quem que está na filme. cruz? Quem que está naquela cruz? Quem? Quem que está naquela cruz? Nenhum dos líderes, dos ícones das religiões estão lá. Só ele. Só ele salva. Só ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, as pessoas deveriam ler todos os textos de um determinado assunto, porque um texto fora do contexto dá pretexto para heresia. Aí, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe de cor e salteado, bota no carro, bota no espelho, continua a ler o texto. Ele veio para salvar o mundo, não para julgar, porque o mundo já está julgado, está escrito. Já está julgado. Aí, como que termina João 3, versículo 36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, quem é rebelde contra o Filho, sobre ele permanece. Permanecer é continuar. Língua portuguesa. Permanece a ira de Deus, a justiça de Deus. Ou eu recebo Jesus, recebo o sacrifício dele, recebo essa dádiva que Deus dá para a humanidade, de não condenar o homem à morte, mas condenar o seu próprio Filho, que porque tinha em si a dualidade de ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se fosse Deus, na cruz não doeria nada. Ele tinha que vir como homem, vir em carne, nascer de mulher, ter sangue, ter carne, ter alma para sofrer. Quando Jesus chora no Getsemane, ele fala: minha alma está triste até a morte. Deus deu a ele a tridimensionalidade do homem, corpo, alma e espírito, para ir para a cruz, para ser humilhado, para sofrer pela humilhação, para ser rejeitado, para sofrer tudo que o homem sofre, para poder substituir o homem. E aí ele morre pelo homem e ele fala: recebe a minha morte para você viver eternamente. Por isso que ele é o único caminho, só ele, só ele, só ele, só ele. Então, o que a senhora está dizendo, que é justamente o que eu penso, só que a senhora explica muito melhor, é que eu nasci numa família, minha família não tem religião, mas eu sou uma pessoa de bem. Não roubo, não engano, não tiro dinheiro de ninguém, não sou um mentiroso e tal. Tem muita gente assim. Muita gente sim. Ou seja, não sou religioso, mas também não faço mal. Ainda assim, já estou condenado porque eu estou dentro deste mundo que já está sentenciado. Já. Ok. E somente se eu reconhecer no meu coração e confessar com a minha boca que esse sacrifício da cruz foi a substituição da sua morte, pela minha condenação, por causa do mundo, ele foi executado no meu lugar. Só dessa forma eu passo para o outro lado, Sim. que é o lado da salvação, dos salvos. Sim. E nesse lado aqui,
eu tenho uma proteção espiritual contra maldição, ataques demoníacos ou qualquer outra coisa? Vou te responder, é muito mais amplo, a resposta é muito mais ampla. Vou começar pelo princípio da sua fala. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio, livro de Atos. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja, a igreja primitiva. Esse homem era bom, era piedoso, orava dava de contínuo, esmolas. dava esmola, mas não conhecia Jesus. E porque ele buscava Deus com sinceridade de coração, Deus dá uma mensagem espiritual para ele. Avisa ele que tinha um moço chamado Pedro, em outra cidade, chamada Jope, que ia falar a verdade para ele. E qual era a verdade? Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Muito bom. Porque só a tua bondade não te salva. Não basta. Por isso que existem religiões que, equivocadamente, Tiago acha que boas obras vão salvar o homem. A fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer boas obras, porque se eu fui salva, eu tenho espírito, eu tenho que demonstrar isso pela minha bondade. Eu demonstro pelas obras, mas não são as obras que me salvam. Não. Tem um vídeo meu no meu... Posso fazer Por favor, à vontade. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, meu canal Tânia Tereza Oficial, Tereza com Z. Isso. Sigam lá, gente. Me sigam. Não se omita, diga a verdade. Eu conto a história da minha mãe. Minha mãe era espírita. Anos e anos e anos, acreditando que boas obras levaria ela para a vida eterna. E eu conto detalhe por detalhe de toda a argumentação que eu tive com ela para entender o equívoco que é isso, né? Que a boa obra é que salva, que a boa obra é que salva. Então, primeira parte, a Bíblia fala desse homem que era bom, piedoso, orava de contínuo, dava esmola, mas não conhecia Jesus, precisava conhecer para ter salvação. Quando você recebe a salvação, que você recebe Jesus como teu Senhor, ele passa a governar a tua vida e você começa a ter alguns privilégios no mundo espiritual. Por exemplo, você de cara já recebe o Espírito Santo. Se você estava incorporado por um espírito imundo, você agora vai ser incorporado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Você se torna um filho de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida, que significa você vai descascar a primeira morte, mas você vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Por séculos e séculos e séculos e séculos. Você já não tem mais a segunda morte. E o que é a segunda morte? Inferno, é o nome dela. É só ler a Bíblia para entender. Os últimos capítulos de Apocalipse. Mas a cruz não te dá só salvação. A cruz te dá um pacote completo. É como um depósito bancário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lá tem cura da alma, lá tem restauração de relacionamentos, lá tem libertação espiritual. E lá tem rompimento de maldição. Na cruz, ele fez-se pecador no nosso lugar, foi condenado pelo nosso pecado. Na cruz, ele fez-se enfermo pelas nossas doenças. Ele fez-se maldito pelas nossas maldições. Ele pagou todo o preço. Só para a gente deixar claro, existem maldições que, independentemente do que a gente fez na vida, já nos acompanham por causa de heranças familiares, e existem maldições que nós atraímos por portas que a gente, consciente ou inconscientemente, abriu no mundo espiritual e isso entrou na nossa vida. E vai, tem esses dois lados. Sim, e isso vai trazer um legado para os nossos descendentes. Nós recebemos dos nossos descendentes, não tivemos nenhuma responsabilidade do que eles fizeram, mas é uma lei, e a lei diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, como Canaã não teve responsabilidade no que Cã fez, mas pela lei tinha que ser aplicada, e quando eu abro a porta, eu estou trazendo para 4 gerações. Por isso é importante compreender sobre esse assunto, porque você não só se livra do que recebeu, como não entrega o que é ruim para as gerações futuras. E também não abre mais portas para... E para de abrir portas. Porque vai, isso... não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Exatamente. E olha, quando Jesus fala isso na Bíblia, eu fico assustada. Para quem que ele fala isso? Ele fala para um paraplégico que 38 anos estava numa cama, no tanque de Betesda. Meu Deus. Por causa de pecado. Por causa de pecado, aquele homem estava daquele jeito, aquela enfermidade espiritual. Tem enfermidade física, emocional e espiritual. Aí, enquanto aquele homem na sinagoga fala, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu falo, meu Deus, pior do que ser tetraplégico, 38 anos? Pois é. Sabe por que é pior? Eu vou te contar. Porque Jesus fala da estratégia de Satanás. Quando um demônio sai... Falta 7. 7 piores, está escrito 7 piores. Meu Deus. E o estado da pessoa fica pior. Então, estava ruim, vai ficar pior. A gente não está fazendo esse podcast para te colocar medo, não. É só para abrir teus olhos para a realidade. Porque, às vezes, a realidade assusta mesmo. Até porque Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E tem gente que não gosta de escutar esse assunto, porque fala, isso me dá medo, isso não sei o quê. Na verdade,
Por exemplo, o meu meio, ele apesar de eu ser um pregador da palavra, meu meio é empresarial, Eu né? sei, Profissionalmente. eu conheço. Então, no meu meio, quem tem medo de enfrentar a realidade, não monta a sua própria empresa. Quem tem medo de saber o que é um imposto, o que é um processo trabalhista, o que não sei o quê, nunca vai ser empresário. Então, a pessoa que está no meio empreendedor, ela não tem medo, ela não tem medo de enfrentar a realidade. Me conta como é de verdade, assim, eu vou enfrentar. A gente no mundo espiritual quer viver sem conhecer a realidade. E deixa eu falar para os empresários que te seguem. Existem muitos empresários que não conseguem prosperar, mesmo usando todas as ferramentas que todos os outros estão usando e prosperando, porque tem um legado geracional. Opa, eu acredito nisso. De prejuízo de terceiros, feito pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. E aí ele não consegue subir com a sua empresa. Ele também precisa compreender as heranças, ele também precisa confessar os pecados geracionais. Só tem um meio, Tiago, de romper heranças. É na cruz, é arrependimento e confissão. Não tem outro jeito. E não é injustiça. As pessoas falam injusto, não fui eu, foi meu pai. Não, não é injusto. Se for bênção, você quer herança? E porque a maldição você não quer, é herança do mesmo jeito. Bênção geracional também existe, né? É claro que existe. Visitarei 4 gerações com maldição e 1000 gerações com bênçãos. Olha como vale a pena obedecer. É porque tem coisa que acontece na minha vida, pastora Tânia, que parece que foi meu pai que plantou para mim. A impressão que dá. E aí, quando eu vou falar com ele, pai, tem coisa que eu estou vivendo que eu acho que é porque você serviu tanto a Deus que passou para mim. Aí meu pai me responde, não, foi por causa do seu avô, que serviu 86 anos a Deus. Então ele entende sobre herança. Então, exatamente. Então você vê que as gerações que vão servindo ao Senhor vai passando a próxima para o altar também e vai recebendo essa bênção, né? E o legado ruim também é assim, porque quando você vai para a Bíblia, Novo Testamento, Mateus 23, Jesus falando para fariseus. Os fariseus estão lá discutindo que os pais mataram os profetas, eles não têm nada com isso. Jesus fala, vocês vão fazer igual, vocês vão encher a medida dos vossos pais, porque vocês não estão mostrando o coração quebrantado porque seus pais mataram profetas. Aí Jesus fala, sabe o quê? Eu vou enviar profetas, sabe, vocês vão matar também. E aí, sabe o que vai acontecer? Meu Deus. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, vai vir sobre vocês. Abel é o primeiro sangue derramado. Então, gerações desde a criação pode vir para uma pessoa. Então, são mais de 4, sabe por quê? Porque passam 4 e ninguém acredita, e ninguém vai a Deus para romper. E passa mais 4 e ninguém acredita, e vai haver 1000 gerações sofrendo o que houve de errado pelos erros dos antepassados. Então, conhecer sobre esse assunto muda gerações. Tiago. E a solução que a senhora apresentou é simples e bíblica, né? Confessa diante de Deus, pede perdão. Isso aí. E começa a seguir agora debaixo desse pacto divino que é a cruz de Cristo. Daniel estava 70 anos num cativeiro. Daniel é exemplo de santidade na Bíblia. Junto com outros jovens, foi levado por Nabucodonosor, ficou cativo 70 anos, governo de Nabucodonosor, governo de Assuero, governo de Dario, até o dia que ele leu o livro e ele entendeu que era por causa dos pecados dos antepassados que ele estava ali. O que ele fez? Daniel 9, ele vai confessar pecados. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. E por que ele fez? Porque está no livro da lei, está no livro de Levítico. Se confessarem, vai mudar o quadro. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual, Tiago, acontece... Essa confissão... Desculpa, pastora, porque é muito importante a pergunta. Tá. Essa confissão precisa ser para alguém ou é para Deus? Por exemplo, eu quero confessar coisas que eu sei que meu avô fez, que meu pai também provavelmente fez, e isso já está me tentando, já é uma tentação para mim. Como é que eu resolvo? Como é que é essa confissão na prática? Livro de Tiago, confessar uns aos outros. Eu posso ir mais fundo para entender, para poder o público entender isso, né? Antes de Jesus morrer na cruz e ter a igreja, ninguém precisava confessar pecado para ninguém. Ele chegava e dizia, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem paralítico descendo no telhado, num leito, trazido por 4 amigos, ele olha e fala, perdoados estão os teus pecados, porque ele sabe qual é o pecado. Na onisciência dele, como Deus Filho, não precisa contar para ele, ele sabe. Mas eu e você não somos oniscientes. Então, aí ele estava andando entre os homens. Perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vocês? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
A maior revelação da Bíblia é essa para Pedro, porque aquele homem que estava ali de carne e osso era filho de José e Maria só. Era o Galileu. Mas ele está dizendo, é filho de Deus, ele está sabendo que tem uma divindade ali dentro de uma carne, mas que além de ter uma divindade, vai ser crucificado, porque o Cristo é o crucificado. Quando você não fez nada errado e o povo te pega, você fala em pegar para Cristo. Ele está tendo a dupla revelação de quem ele era antes de vir para a barriga e de quem ele será depois da barriga. O Cristo que vai morrer, vai ao inferno e vai salvar o homem. Aí a resposta dele para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado no céu. Presta atenção, língua portuguesa. Esta mulher é Tânia Teresa. Essa mulher é Cátia Volpe. E aquela mulher que está lá fora trabalhando, eu não sei o nome dela. Esta sou eu. Essa está perto. E aquela está longe. Língua portuguesa. Quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Vem uma mentira por aí dizendo que o outro que é a pedra, mas não é. A prova que não é que o próprio Pedro, que é chamado de pedra, na Epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, 1 Pedro, versículo 2 do primeiro capítulo, ele fala que Jesus é a pedra angular. O que ele fala para Pedro nessa hora? Dar-te-ei. Dar-te-ei é tempo futuro do verbo. É mesóclise, o pronome está no meio. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, depois que ele morre na cruz, quando ele aparece para Maria Madalena, em João 20, no versículo 19, ele aparece para os discípulos. E ele entrega a chave do reino dos céus. O Pai me enviou, agora eu envio vocês. O que vocês perdoar vai ser perdoado. E o que retiver será retido. Ele entrega a chave do reino dos céus. Então, a igreja tem autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Ele tem a chave da morte e do inferno, vai prender Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está profetizado em Apocalipse 20, 10. Mas a chave do reino dos céus que liga e desliga, ele deu para a igreja. Por isso, no livro de Tiago está escrito, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por isso, a primeira epístola de João diz que temos que andar na luz, como ele na luz está. E diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar é um verbo, perdoar é o outro. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Purificar é sinônimo de limpar. Quando nós confessamos, nós estamos tirando, botando para fora. Você já viu aqueles filmes de acumulador do Discovery? Que enche a casa de lixo, enche a casa de lixo? Imagina que aquele homem um dia acorda curado. Não vai mais pegar um lixinho na rua, acabou. Ok, nova criatura. Mas quando ele juntou lixo 40 anos, ele trouxe rato, barata, percevejo, tudo para dentro de casa. Se ele não tirar tudo para fora que ele juntou, ele é nova criatura, mas ele não está livre de toda a sujeira do inferno, que são os demônios que ele acumulou. Por isso a limpeza. Por isso limpa. Você pesca um peixe, ele está fresquinho, bonitinho, põe sobre a mesa da cozinha, que legal. Se você não limpa, quanto tempo depois ele está podre? Entendi. A confissão limpa, purifica. Amém. Agora, o Wesley tem pergunta? Sim. Pastora, é possível vencer um vício com oração? Sim. Por exemplo, tinha um homem, família dele do sul do país, conta que o copo que ele bebia, desde a sua infância, grosso, aquele copo mesmo, né? Estava na cozinha, lá no sul, e nós atendendo esse moço, estávamos atendendo ele no processo de cura e libertação, rompendo maldições, ele confessando pecados, no estado de São Paulo. Na hora que oramos com ele, o copo que ele bebia cachaça há 30 anos rachou no meio, dividiu 2 bandas de copo e caiu. E aquele moço nunca mais bebeu, porque era um espírito de vício familiar que acompanhava. Os pais tiveram alambique, os pais enriqueceram vendendo cachaça, os pais destruíram famílias e famílias e famílias pelo uso da cachaça, casamentos destruídos, pessoas que morrem nas estradas. Não é uma brincadeira a história, não é? E os espíritos do vício, ora atua de um jeito, ora atua de outro jeito. Vício de jogo. Vício... Que hoje está na moda o vício de jogo. É isso aí. Está na moda, as pessoas estão sofrendo com isso, hein? As pessoas estão sofrendo. E famílias e famílias e famílias pedindo ajuda, viu, filho? Famílias e famílias.
pedindo oração, pedindo oração. Eu digo, mande seus filhos para a libertação. Então, é real. Eu estou falando do que é real, do que eu vivo. Amém. A gente começou no início do podcast brincando, né, com o negócio de filme de terror e não sei o quê. Quais são as coisas mais simples que as pessoas acham que são comuns, mas na verdade são portas espirituais para o inimigo entrar? Um filme de terror, por exemplo. Seria isso? Eu vou usar uma expressão que pode parecer chula, mas não é. É para assustar. Eu falo que o demônio entra pelos buracos. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela parte sexual. O teu contato com coisas de trevas contamina você. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu portas. Entendeu? Então, procure ver o que é bom para a sua alma, procure ver o que é bom para o seu espírito, edifica a sua vida. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma igreja no norte do país para ministrar e o pastor estava preocupado, porque a líder da intercessão só escutavam as músicas que não eram boas, que tinham mensagens que eram espirituais malignas. E ele falava para ela, não escuta isso, escuta louvor, escuta coisas que edificam. E ela não ouvia, e aí eu fui ministrar e falou, pastora, fala com ela. Quem sabe ela escuta a senhora, é outra mulher. Eu falei, pastor, o senhor disse que já falou tanto, por que ela vai escutar eu, que nem sou pastora dela? Não, mas a senhora tem um jeitinho, combinado. Marcou um agendamento no gabinete, quando eu cheguei na igreja, que eu entrei no gabinete, ela estava sentadinha. Ela olhou para mim, ela falou, já sei. Meu pastor pediu para a senhora me influenciar e me convencer que eu não devo escutar o que eu escuto. Falei, não, querida, eu não vou fazer isso. Eu vou só te dar um desafio. Você vai escutar uma semana só louvor. E aí você vai fazer uma oração no fim da semana. Você vai dizer, Deus, o espírito que influencia a produção dessa música, o Senhor pode tocar em mim com ele e deixar ele agir na minha vida nessa semana inteirinha que vai começar hoje. Terceira semana, você vai escutar só essas coisas que você escuta e que o seu pastor está dizendo que não são boas. Aí você vai fazer a mesma oração. Deus, que os espíritos que influenciam isso que eu escuto e que o meu pastor condena, possa agir livremente na minha vida nessa semana que começa hoje. Você entendeu, querida? Primeira semana, louvor. Segunda semana, quem inspirou o louvor, o espírito ou o mundo espiritual que está produzindo louvor vem agir. Terceira semana, só coisa que desagrada o coração de Deus. Quarta semana, tudo que desagrada o coração de Deus pode agir. Ela falou, a senhora acha que eu sou louca? Eu falei, não, você é safada, você sabe que você está errada. Você sabe o que você está procurando. Música, por exemplo, Tiago, eu não sou radical, eu sou uma mulher completamente sarada, mas eu sei que existem tambores que batem para chamar demônios. E quem já andou por lá sabe. Tem a batida certa, tem o tom certo. Não é inofensivo uma música. Então, tudo aquilo que entra no nosso espírito, entra na nossa mente, nos contamina, sim. Como tudo que entra no corpo contamina. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. E tem que tratar adequadamente as três partes. Eu apresentei aqui a minha médica, coisas físicas eu tenho que tratar fisicamente. E espirituais, espiritualmente. O que eu coloco dentro de mim? O que eu enfio no meu cálice, no meu corpo? Tudo isso é importante, não é? E a Bíblia diz que você tem que apresentar corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo íntegros. Diante de Deus, né? É uma obrigação nossa, é uma dádiva de Deus. Eu estou às vésperas de 80 anos, daqui 3 anos eu farei 80. Daqui 3 anos meu esposo fará 90. Por que você acha que a gente tem esse vigor físico de viajar, num ano, 186 mil quilômetros pregando a palavra? Porque a gente cuida do corpo. Porque a gente come bem, porque a gente se trata quando precisa. Do jeito que cuidamos do nosso corpo, temos que cuidar do espírito. O que eu vou dar para o meu corpo? Proteína, vitamina. O que eu vou dar para o meu espírito? Sujeira? Não. Eu vou ser seletiva em tudo na minha vida. Mas como a pessoa busca... É porque falando assim, parece que é só uma questão de decisão assim e acabou. Mas as pessoas não têm força. Elas estão escutando a gente agora e falam assim, tá bom, mas como é que eu paro de ver o que eu vejo, de escutar o que eu escuto, de fazer o que eu faço? Onde é que eu vou encontrar essa força? É na oração? Ela vai pedir a Deus. Deus vai se fazer presente. Deus é o maior interessado. Deus é o maior interessado. Cornélio estava lá na casa dele. E ele manda Pedro na casa de Cornélio. O eunuco ia para a Etiópia.
Ele manda Filipe para a estrada que liga Jerusalém a Gaza para pregar para o eunuco. Ele é o maior interessado. Quando ele vê um coração sincero, se a pessoa quiser mesmo. Se alguém que está ouvindo agora falar, olha, Deus, Eu quero mesmo largar. eu quero largar. E essa mulher está dizendo isso. Se isso é verdade, pode fazer chegar até mim alguém que vai me dar a mão para eu sair desse buraco que eu estou. Ele vai fazer, Tiago. Amém. Ele vai É fazer. nisso que a gente crê também. É. Eu tenho uma pergunta. Claro. Pastora, como que você diferencia o que é espiritual e o que é físico? A senhora mencionou agora há pouco que para coisas físicas você vai para a doutora. Mas, por exemplo, uma dor de cabeça, pode ser espiritual também ou isso não existe? Pode ser espiritual. Vamos pegar uma doença mais sintomática dessa geração. Depressão. Né? Ansiedade crônica. Depressão mal do século, o pessoal É. fala isso. Isso aí. Vamos lá. Depressão pode ser do corpo, da alma e do espírito. Depressão do corpo é falta de alguns hormônios que causam bem-estar, que causam euforia no cérebro. Você tem o hormônio da tireoide, você tem o hormônio do ovário e você tem o hormônio do bom humor. Você tem aquilo que vai trazer para o seu cérebro um estado de estabilidade. E aí, se o hormônio cai, o hormônio da tireoide, você tem que tomar hormônio. O hormônio do ovário está baixo, você tem que fazer reposição hormonal. Mesma coisa, vai ter uma reposição hormonal médica, clínica. Aí a pessoa toma hormônio 1 ano, melhorou? Não. Então, não é físico. Porque é a mesma coisa que você falar. Exatamente assim que eu penso. Faz 1 semana que eu estou tomando Já remédio. tentei tudo de físico. Então. Faz um ano que eu estou tomando remédio para gripe, quando com gripe, não é gripe. Deve ser uma alergia. Aí eu vou para a segunda parte. A alma tem depressão que é reativa. É uma reação de não conseguir voltar no lugar anterior, a resiliência, depois de um sofrimento. Você tem um limite para sofrer e voltar. Sofrer e voltar, sofrer e voltar. Enterra um filho, chora, 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 mas se levanta. Mas vai que essa pessoa teve uma queda atrás da outra, veio o Covid, matou todo mundo na família. Mal ela se levanta, ela fica doente de novo. Depressão emocional. É reativa, é uma reação que eu não consigo vencer. E crente pode ter depressão reativa? Crente pode. Elias teve. Elias entrou embaixo de um zimbro e queria morrer. Porque 3 anos e meio passando por batalhas, 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 exílio, perseguição. Aí eu pergunto para a pessoa, você teve algum problema muito sério na sua vida? Teve alguma perda muito grande? Um casamento que acabou? Uma empresa que quebrou? Uma doença que levou filhos? A pessoa fala que eu me lembro, não. Então, não é da alma, porque ninguém esquece que enterrou um filho e quebrou uma empresa. Aí eu venho para a terceira parte. Se não é física, não é emocional, é espiritual. Só pode ser espiritual. Espiritual são espíritos de morte. Depois que tem derramamento de sangue numa família, seja por aborto, seja por homicídio, seja por violência doméstica, seja por maus tratos de escravos, espíritos de morte podem agir nessa família. E uma das causas é a depressão. Agora, a depressão física e a depressão emocional não leva ao suicídio. Os sintomas são iguaizinhos à depressão espiritual, mas a depressão espiritual leva ao suicídio. Porque a finalidade desse espírito de morte é levar a pessoa até a morte. Então, primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a pessoa, para saber essas histórias. Está tomando remédio? Teve perdas? Se não está, se está tomando remédio, já não tem nada que funcione. Se não teve perda, já vai logo tratar da parte espiritual. Eu tenho um caso que eu atendi recentemente de um grande empreendedor do país. Me procurou e falou assim, Bruno, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, cara, às vezes você está fazendo esporte, tá? Ele falou, eu jogo tênis de manhã, 6 horas da manhã, corro não sei quantos quilômetros na esteira. Eu falei, então, não é físico. Eu falei, você já foi num psiquiatra para ver? Ele falou assim, cara, eu tomo litros de Rivotril. E não dorme? Ele falou, não durmo. Eu falei, então é espiritual. Manda ele pro Silk. Manda para lá. Eu falei, então é espiritual. E realmente o problema era espiritual. Ou seja, você tentou naturalmente, tentou emocionalmente, não resolveu, só pode ser espiritual. Só pode ser, é a terceira dimensão, que na verdade é a primeira, não é? É a primeira. Hoje, o que uma pessoa que está começando agora a conhecer a Bíblia, está começando a conhecer o mundo espiritual, o que ela tem que ler na Bíblia? O que a senhora aconselha ela a estudar? Os evangelhos, comece pelo evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai entender alguma coisa do mundo espiritual. Por exemplo, vai entender que Jesus ficou escondido espiritualmente até o dia do batismo. Que no batismo veio o cumprimento da profecia de Isaías 61, o Espírito veio como pomba ou como um rasante de pomba
O pai falou, esse é o meu filho. A partir dali, ele foi levado ao deserto. Só a partir dali, ele pôde encontrar-se com o diabo. Por quê? Porque só os filhos de Deus têm autoridade para encontrar-se com o diabo e não serem massacrados. Por isso que o diabo falava assim, bem sei que és o filho de Deus. Essa era a palavra do diabo para ele o tempo todo, não é? Então, vai conhecer os princípios de retidão, vai conhecer os princípios de família e vai saber que algumas coisas que ouviu eram mentiras. Né? Vai vendo a verdade. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, Tiago, eu quero aproveitar para dizer algo muito sério. A mentira é muito parecida com a verdade. Ninguém vai fazer a introdução de uma nota falsa para você de R$500, porque não existe a nota verdadeira de R$500. Ela vai ser sempre muito parecida com a verdade. E como que eu vou saber o que é a verdade? É pela prática, pela experiência, por conhecer a palavra. Antes de eu fazer o concurso para juíza, eu fui do Banco Central do Brasil 12 anos. No Banco Central tem um meio circulante onde distribui a moeda. A moeda é fabricada na Casa da Moeda. E um dia, numa reunião, eu sentei do lado do líder, do chefe do departamento do meio circulante. Estava vendo uma profusão de notas falsas no país, uma falsificação novíssima que estava saindo, e eu falei, você deve ter muito trabalho, né? Porque acabou de ter um tipo de falsificação, aí vem outra, daqui a pouco vem outra, em pessoas já tinta, é a laser, é digital, cada hora é uma coisa. Ele falou, não, doutora, eu não estudo a falsa, eu só sei tudo sobre a verdadeira. Quando eu pego na falsa, eu sei que ela não é a verdadeira. Ela não tem Não importa a tecnologia. Não importa, ela não tem os sinais da verdade. Sabe por quê, Tiago? Porque quando o anjo foi expulso do céu, que era anjo de luz, e que tornou-se Satanás, ele foi expulso porque ele queria ser Deus. E ele continua querendo ser Deus. E ele inventa religiões, ele inventa seitas onde ele é o Deus. E você só vai saber identificar o falso do verdadeiro se conhecer a verdade. Isso é lindo demais. Então, só fica esse conselho, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são a biografia de Jesus. Para você entender a vida, o ministério, o trabalho de Jesus, a motivação pelo qual ele veio ao mundo. Tá? Se debruce sobre esses livros. É de fácil compreensão, e uma coisa que a pastora Tânia fala, e eu reforço para vocês, principalmente quem é meu aluno no Café com Destino, tudo estude o português. Sabe por quê? Não é só para a gente entender a Bíblia, não. É porque tem palavras que você está lendo na Bíblia e não entende, aí você passa para o próximo versículo. Só porque não entendeu, ao invés de ir no dicionário. Hoje em dia não precisa nem abrir o dicionário Aurélio, tem Google, tem ChatGPT. Consulta o que é aquela palavra, em vez de ficar, já que eu não sei, vou para o próximo versículo. Porque às vezes você está perdendo uma revelação ali, uma instrução importante. Então não deixe também de estudar. E além disso, vai lá, assine o meu canal no YouTube, tem mais de 1 milhão de assinantes já. Por favor. E assista os vídeos todos que eu falo sobre o mundo espiritual. É isso aí. Pastora, quais são as legalidades mais comuns que as pessoas abrem, mas elas não notam, não sabem que estão abrindo? Você diz abrir portas? Isso. Quais são as que as pessoas não sabem que estão abrindo? Olha, eu não posso te dar uma resposta precisa disso, porque no mundo que nós vivemos hoje, a instrução é muito acessível. Como o Tiago fala, você quer aprender, vai atrás. Agora, é criança, é adolescente, foi criado numa família toda encaminhada para trevas. No meu caso, minha mãe fazia tudo errado. Mas quando eu comecei a conhecer a verdade, eu descobri que o que está escrito é diferente do que a minha mãe falava. Aí, o que eu fiz? Fiz o caminho de volta e me arrependi de haver feito o que era errado. Deus é tão maravilhoso, Wesley, que é só o homem se arrepender que imediatamente é cancelado o efeito dessa abertura de portas. Você vê a história do rei Davi. O rei Davi adulterou, matou, mas a hora que ele falou, pequei contra o Senhor... Salmo 51 é lindo. Né? Ele escutou o profeta falar, o Senhor te perdoa o teu pecado. É só reconhecer o erro. Deus fala, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus fala, arrependa-se. Então, pecado por ignorância, pecado por escolha, pecado por abuso de desconhecer a verdade, tudo isso o arrependimento cancela. Só precisa arrepender. Agora, confessar pecado sem arrependimento não funciona. E a confissão que você fez um dia lá, vai rezar não sei quantas, reza dessa, reza daquela, também não funciona. O arrependimento é a base, é o pré-requisito para que o teu pecado seja perdoado.
E a legalidade sobre o filho, por exemplo? Ah, você falou uma palavra não tão legal pra ele. Retira, tudo que é colocado no mundo espiritual pode ser retirado. No começo do podcast aqui, o Tiago disse que tem pessoas que ficam preocupadas se pega mal olhado, se pega feitiço. Para os filhos de Deus, não. Contra Jacó não vale encantamento. Os filhos de Deus têm uma proteção especial. Porque na hora que eles se convertem, eles têm uma guarda angelical que faz o cerco para que o inimigo não chegue. Para quem não é filho de Deus, ele está exposto, porque ele não tomou posição. Ele não está de lado nenhum do time. E como a senhora falou, não tem Zona neutra. Zona neutra, Não. né? Ou ele do é bem filho ou do de mal. Deus, ou ele está exposto ao mundo espiritual das trevas. Então, para Jacó não vale encantamento. Tem uma história na Bíblia, Tiago, que é muito interessante, como tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia que estão ouvindo também. Eu desafio vocês lerem a história de Balaão. Balaque e Balaão. Isso, me abençoa com mais água. Balaque e Balaão. O povo de Deus derrotou o Egito. O povo de Deus veio marchando, já tinha derrotado 2 reis e estava chegando no lugar onde o rei Balaque governava. E Balaque sabia que aquele povo vencia não era na força do braço. Havia algo sobrenatural. Eu falo de outro mundo. Era uma força extraordinária, sobrenatural, que dava vitória para aquele povo. Aí o que Balaque faz? Manda chamar Balaão. Balaão amaldiçoou esse povo. Eu vou pagar você. Pagou uma fortuna para Balaão. Mandou homens importantes trazer Balaão. Amaldiçoou do lado de cá. Balaão tentou, não conseguiu. Amaldiçoou do lado de lá, tentou, não conseguiu. Depois que ele conversa com o rei e tenta várias vezes e não consegue, a Bíblia diz que ele foi embora e não amaldiçoou. Mas o capítulo seguinte começa Deus trazendo juízo sobre o povo. Aí você pergunta, por que veio o juízo de Deus se Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo? Por que veio o juízo de Deus? Você só vai saber se você conhecer a Bíblia toda. Você vai no livro de Apocalipse, você vai ver lá Deus dizendo para uma das igrejas da Ásia, tenho contra ti aqueles que adotaram a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a levar o meu povo a se prostituir e a comer coisas contaminadas pelos ídolos. E aí eu creio que aconteceu o seguinte, terminou a conversa, Balaão falou, não tem jeito de amaldiçoar esse povo, o povo que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. Mas tem um jeito, leva esse povo para o pecado. Se você mandar aquelas meninas bonitas, rechonchudas, e eles começarem a fazer aquilo que não deviam fazer, porque Deus fala que não é para fazer, vai entrar o mal sobre eles. Manda os homens bonitão também. Mandam assim, igual o Tiago Brunet, bonitão, bem vestido, bem arrumado, fala bonita. As meninas vão ficar todas babando e vão fazer tudo errado. Aí deixa que Deus faz. É Deus que amaldiçoa. Ou seja, o inimigo, quando não consegue lutar contra você, ele então cria uma estratégia para você mesmo abrir a brecha, se enrolar. É você. Isso é forte. Isso é muito forte. É isso. Agora, vamos voltar a falar o que a gente falou no início sobre destruição familiar, porque acho que é o que mais tem chegado para mim nas redes sociais. Negócio de o marido sair de casa, abandonar os filhos. Porque, assim, tem coisa que é até entendível, assim, por algum motivo se separou, ok. Mas eu não estou falando do cara se separar da mulher, não. Estou dizendo ele abandonar a família inteira, sumir com outra pessoa e acabou, abandonar tudo. Essa estratégia de destruição familiar, como a senhora falou, na Bíblia tudo se trata de família, e eu concordo. Eu concordo com isso. Essa estratégia ela entra por onde? Geralmente é pelo que o marido está vendo, porque geralmente a estatística mostra que a destruição vem pelo homem, geralmente. É muito difícil, acontece, é claro, vir pela mulher ou por um filho. Sempre vem pelo cabeça da casa, né? E geralmente, qual é o tipo de pensamento ou de espírito que entra nessa pessoa para trazer a destruição familiar? É muito longo o assunto. Não, eu vou tentar resumir sobre vários ângulos. A família é criada por Deus, foi criada por Deus. Quando Deus cria a família, é no começo da criação. O homem foi feito um ser só, macho e fêmea, num único ser. Gênesis 5. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea o formou e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão. É um ser único. Adão olhava em volta, procurava um correspondente do outro sexo, não tinha porque estava dentro dele.
Um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou uma parte. Estava dentro dele. Devolveu, e ele que recebeu de volta, disse: osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele falou. Mas ele prossegue: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Não foi mais ele quem falou, porque ele não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe, ele só conhece o pó da terra e Deus. É a primeira profecia bíblica, é sobre família. Adão é o primeiro profeta da Bíblia. E a primeira profecia é sobre família. E esse homem foi criado por Deus com uma importância tão grande, Tiago, tão grande, tão grande, tão grande. Dentro dele sai a família, sai a esposa, ele é o protetor da família, ele é o guardião da família. Dele saem todos os sexos da humanidade. O homem é XY, a mulher é XX. Nasce menino porque do homem vem o cromossomo para nascer menino. A importância desse homem para Deus é tão grande que Deus o colocou como cabeça. Dá ele uma responsabilidade de ser o guardião da família, o líder da família, guardar o jardim. E o homem negligencia esse papel e o inimigo entra no jardim. Outro dia eu pensei, pelas mensagens que recebo de mulher chorando, meu marido só fica em joguinho, agora é joguinho, compra joguinho, compra joguinho. Meu marido virou um menino, pastor, um menino, eu não consigo mais ver nele o meu protetor, meu guardião. Aí eu pensei, meu Deus, joguinho, menino, é a geração playboy. Não é playboy porque tem iate, não é playboy porque é rico, é playboy porque é play de jogo e boy de menino. Deixou de cumprir o papel de protetor, de guardião, de referência, de orar pelos filhos, de ser o valente da família. É muito importante algo que você faz. Levar os homens a tomarem uma posição. Quando eles tomam uma posição, o inimigo pode até entrar no jardim. A mulher conversou com a serpente entrou no jardim, mas quando ela fala para o marido, a serpente me levou a desobedecer. O que ele tinha que dizer? Me mostra onde está, que eu vou pisar na cabeça dela, porque eu vou guardar a minha família. Eu vou proteger a minha família, não é? Então, o homem tem um papel importantíssimo no mundo espiritual. Ele tem o papel de ser a cobertura. Se o teto está furado, vai chover dentro. Quando você trata de pessoas que sofreram abuso sexual, aparece muita gente no Silk. Olha, é quase que invariavelmente sofreram abuso porque a paternidade estava errada. A gente recebe muitos relatos assim também. É isso. Muitos relatos. Pastora, e se eu tenho... Uma mulher tem uma família e o homem foi embora. Como que ela pode suprir esse papel dentro de casa? De orar? É a mesma coisa, não é? Eu aconselho as mulheres fazerem toda a cobertura dos filhos, assumirem essa cobertura e não jogarem os pais contra os filhos. Elas dizerem para os filhos, olha, não deu certo comigo, nós erramos em muitas coisas, ou fizemos escolhas erradas, mas ele é teu pai. E você vai produzir na sua vida a filiação de honra ao teu pai, porque é assim que você vai ser abençoado. É isso que eu aconselho. E uma coisa que a gente faz lá em casa, eu aconselho para quem está lutando, como sempre, para se aperfeiçoar na palavra, é que tenha momentos da família toda orar, que o pai puxe esse momento, Isso de chamar a esposa, chamar os filhos, orar, você profetizar sobre a vida dos seus filhos, você declarar. Porque a gente, às vezes, já, nervoso, a gente pode usar a boca para falar coisas tipo, você é burro, você não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Então, assim, corta essas palavras da tua vida e começa a usar a tua boca para abençoar tua esposa, teus filhos. Essa questão de ser sacerdote da casa não é nada místico, não. É só você fazer o que você já nasceu para fazer, só tem que colocar em prática. Ora pela tua casa, protege, seja o provedor, o protetor, e peça a força a Deus para você sair de tudo aquilo que você sabe. Que está errado. Que vai de contra o teu próprio futuro, está errado. Então, peça a força a Deus. E Deus é tão misericordioso, gente. Por favor, você que escuta a gente, Deus é tão misericordioso que não importa o que aconteceu até aqui. Não. Se você estiver disposto a resolver hoje, agora, o sangue de Jesus tem poder para resolver isso aí que você está desesperado por dentro, doido para tirar de você, não aguenta mais. Tem gente que está tão viciada no erro ou no pecado e já tem tanta consciência que é erro que ele vai chorando. O vício leva ele para o mesmo lugar, mas ele vai chorando. Ele está cativo. Então, exatamente. Mas você tem como se libertar
através do sangue de Jesus, da confissão, do arrependimento. Isso é uma coisa muito importante, tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Graças a Deus pela vida da pastora Tânia Tereza. Wesley, hoje você está cheio de perguntas, hein? Estou bastante perguntas Meu hoje. Deus, mais uma. Pastora, fala um pouco pra gente sobre a autoridade espiritual. O que é de fato? É um cargo? Como que você consegue essa autoridade? Você pode perder essa autoridade? Todos os filhos de Deus têm autoridade espiritual, todos. Quando Jesus fala, depois de ressurreto, para os 11 discípulos, porque já havia morrido Judas pelo suicídio, e fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele fala, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Qual é o primeiro sinal? Autoridade espiritual. Acaba de se converter, acaba de entregar a vida para Jesus, já tem autoridade espiritual. Já tem autoridade para fazer o inferno recuar. Já tem autoridade para dizer, cala-te e sai. Já tem autoridade para falar, me deixa, sai do meu caminho. E tem que tratar esse assunto igual você trata um porco sujo que entra dentro da casa. Tem gente que acha que tem que jejuar, orar, chorar. Não, é ordenar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem um pré-requisito, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo ele fugirá de vós. Não é sujeitai-vos a Deus e Deus vai descer do céu para fazer. É você que vai fazer. Ele vai fugir de você. Se você resiste, ele foge. Se você não resiste, ele fica. Muito bom. Wesley, esse ser espiritual, que chamamos de Satanás, ele era um anjo de luz. Ele estava no céu assistindo na congregação do céu. E ele foi rebelde contra Deus. Para sair da presença de Deus, ele teve que ser expulso. Então, significa que Deus deu uma ordem para sair? Ele não saiu, porque a desobediência, a obstinação dele, fez com que teve que haver uma guerra no céu. Em Apocalipse 12, 7, diz, houve peleja no céu e foi expulso. Quando Jesus se encontra com ele, depois do batismo, você vai ler lá, Mateus 4, Jesus é levado ao deserto depois do batismo, ele começa a conversar com Jesus. Primeiro ele oferece para Jesus o que Jesus mais precisava, pão. Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. Aí Jesus fala para ele, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele, como se ele dissesse, você quer guerrear na palavra? Então eu vou falar a palavra. Aí fala o Salmo 91. Leva Jesus no alto de um monte, salta daqui, Deus vai te guardar, e cita o Salmo 91. Jesus responde na palavra de novo. Aí ele tenta oferecer a Jesus os reinos do mundo, porque são dele. Jesus chama ele de príncipe desse mundo. Nessa hora, ele fala, se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Ou seja, no céu ele queria ser igual a Deus. Na terra ele quer ser Deus para Jesus, porque você adora a Deus. Jesus fala, retira-te. Só a hora que Jesus fala, retira-te, que dá uma ordem, é que ele sai. Então, do céu ele não saiu sem guerra. Da presença de Jesus ele não saiu sem ser expulso. Por que que você acha que da casa daquela senhorinha que não está expulsando, ele vai sair? Por isso Jesus deu autoridade. Entendeu? Ele só sai quando ele for mandado embora. Tem esse vídeo, Autoridade Espiritual, que tem no meu canal, conta a história da minha família. Anos e anos e anos de crente. Anos e anos, Thiago. Eu me converti com 14 anos. E eu orava, jejuava e chorava. Minha família toda presa nas trevas. Toda. Filho, filha, mãe, pai, cunhado, sobrinho, todo mundo. E orava, jejuava e chorava. Um dia Deus falou para mim, se você chegasse na sua casa e tivesse um sapo na sua cama, um pouco sujo no seu banheiro, um cachorro por dentro na sua sala e um gato imundo na pia da cozinha, você ia orar, jejuar e chorar? Não, pai. O que você ia fazer? Pegar uma vassoura e botar para correr. É isso que você tem que fazer. Você tem que expulsar. Você tem que parar de chorar. Você tem que guerrear, você tem autoridade, você é minha filha. Você pode usar o meu nome. Jesus, você pode usar o meu nome. Então tá. Agora eu chegava, botava o pé na varanda, Satanás vai saindo porque eu estou chegando, não cabe nós dois aqui em casa, e um vai ter que sair, vai ter que ser você. Esse foi um dos maiores presentes que Deus nos deu, né? Foi. Deixar usar o nome de Jesus Foi. para a gente ganhar batalhas espirituais. Exatamente. Ou seja, isso é impressionante. Exatamente. A gente pode usar o nome de Jesus. Exatamente. Tanto para declarar coisas na nossa E vida. o nome é quanto algo pra expulsar. tão sério. Hoje mesmo vinha conversando com a minha discípula, algumas coisas que às vezes acontecem no ministério, a pastora falou, eu falei, ninguém está autorizado a usar o meu nome. Só eu e meu marido falamos como o nome do ministério. Os outros só vão ser porta-voz do que falamos. Se falar em meu nome, vem perguntar para mim se eu mandei falar. Imagina, Jesus deixa usar o nome dele.
Olha que grandeza. Né? Isso é forte demais. É forte demais. Hoje a gente está aqui nessa aula sobre mundo espiritual, cura espiritual, como os demônios agem e tal. E talvez seja uma confusão na sua cabeça. Então não deixe de assistir os vídeos da pastora Tânia Tereza, assiste de novo esse Brunecast. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, curte o vídeo. Não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas. Isso aí. Porque isso vai ajudar muita gente a abrir a mente para essa guerra espiritual que existe. Só que como é invisível, a gente acaba às vezes não prestando atenção, não ligando muito para isso. Agora, uma pergunta assim, já para a gente caminhar para o final, que eu acredito que é a dúvida de muita gente. Se eu estou em Cristo Jesus, para quem aqui está nos escutando já é convertido, já estou em Cristo Jesus, tem algo mais que eu possa fazer, além de ter passado pelo processo de conversão e me afastar do que é mal? Tem algo mais que eu possa fazer para blindar mais minha casa, para manter meus filhos na presença de Deus, para que nenhum intento de Satanás se cumpra na minha vida? Ou já está resolvido? Sim. Há um equívoco na interpretação de um texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios: quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse texto é usado para dizer que acabaram-se todos os problemas, que não haverá mais nada para acontecer. Mas estar em Cristo é ter nascido de novo, é escolher o caminho novo. Você entra por um caminho de vida, você estava num caminho de morte. Nesse caminho você vai conhecer a verdade, você vai aplicar a verdade vai te libertar. Aí você vai ter a vida abundante, que é livre de tudo isso. Se estar em Cristo fosse estar limpo, Jesus não diria em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. É o único lugar de ser limpo, em Cristo. Você, em Cristo, vai poder usar todas as ferramentas que Jesus te dá para se limpar. Eu gosto muito da Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é um manual de guerra. Deus me ensina muito, muito sobre o mundo espiritual na Carta aos Efésios. Apóstolo Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus em carne. Apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto, glorificado. Mas o chamado de Paulo é para ser libertador. Eu te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Os outros foram chamados para serem pescadores de homens. Paulo para ser libertador. Por isso ele é o único que fala de principados, potestades, dominador desse mundo tenebroso, de mundo espiritual. E na carta aos Efésios, ele explica exatamente o que é ser nova criatura. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Vai fazer tudo do jeito que Deus mandou. Aí fica blindado. Amém. Então, uma coisa também que a gente ensina bastante é a importância de você conhecer a palavra. Porque a palavra limpa e a palavra protege. Né? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais você ler a palavra, mais blindado, protegido, mais conhecimento você tem para saber o que fazer quando acontece alguma situação. Então, assim, um conselho prático. Você, às vezes, vai para a academia, fica um tempo no trânsito. Tem tantos momentos que você, ao invés de ficar à toa, simplesmente no trânsito, você pode estar escutando um podcast, escutando uma pregação. Você pode estar enchendo Os meus vídeos estão todos no Spotify também. Então, está lá no Spotify. Eu sou high-tech, eu sou uma velhinha high-tech. Está em todo lugar. Exatamente. Você pode estar se enchendo de conhecimento. Então, vale muito a pena você usar o seu tempo para isso. E eu quero aproveitar, já que a gente está falando de mundo espiritual, e talvez muita gente que esteja assistindo a gente agora não tenha ainda encontrado o caminho, mas já sabe que é Jesus. Eu quero fazer um apelo, que a gente não costuma fazer nesse podcast. Glória a Deus. Mas um apelo para aqueles que querem deletar, renunciar esse passado e que querem entregar sua vida para Jesus, sabendo que Ele é o único caminho para uma vida eterna, o único que pode perdoar pecados. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro homem promete perdão de pecados. É só Jesus Cristo, não tem outro caminho. Para resolver nossos problemas, principalmente os espirituais, tudo isso que a gente tratou todo esse momento, em todo esse tempo aqui, só Jesus, não tem outro caminho. Eu já estudei, eu já viajei o mundo todo, pastora. Eu estudo de tudo, desde sempre. Não tem outra filosofia, não tem outro caminho, não tem... Só Jesus pode fazer. Então, apesar de não ser nosso costume no podcast, eu preciso fazer um apelo para você que agora quer entregar sua vida para Jesus.
é muito simples. Se você nunca fez isso na vida, você tem que crer no coração e confessar com a boca. Como eu não tenho aí para te escutar, você vai escrever nos comentários. Se você está aceitando Jesus agora pela primeira vez, para que o mundo espiritual agora gire a teu favor, você receba a proteção de Deus, perdão de pecados, teu nome entre no livro da vida, e agora as coisas, enfim, comece espiritualmente a vir a teu favor e não contra, como talvez tenha ficado por gerações. Além de crer no seu coração, confessa com a boca, escreve nos comentários aí. Amém. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só escrever, eu aceito Salvador. Procure uma igreja, procure um lugar para você congregar, para você escutar da fé, para você conhecer pessoas que têm outras experiências que vão te ensinar o caminho, né? Não deixa de escutar, usar a internet a teu favor. Para de ver e escutar coisas que só inflamam as coisas da carne, os seus próprios desejos. Começa a ver coisas que vão levar o teu coração para perto de Deus, e com isso, teus problemas vão ter solução. Os teus problemas não vão parar, só que eles vão ter solução. Você vai ter um parceiro para resolver problemas. Exatamente. Eu quero dar uma palavra. Amém. Se você fez essa entrega, se você escreveu, se você está falando que recebe, nós concordamos com você. Amém. Quando concordamos na terra, liga no céu e pedimos a Deus que escreva o seu nome no livro da vida. Amém. E dê anjos para trabalharem a teu favor. E apague o teu nome dos registros das trevas do inferno. Amém. Procure sim uma igreja, e eu digo, procure mais perto da palavra. Não é mais perto da tua casa, não. Mais perto da palavra. E se você mora em algum lugar, porque eu sei que esse podcast é ouvido em vários países do mundo, onde não há igreja, onde você não tem acesso, eu tenho uma igreja online, chama IMEC Global, lá no Telegram. Tem 27 mil pessoas nessa igreja. Uau. E toda noite eu entro e oro. Toda noite eu entro e oro nessa igreja. Toda noite. E todo domingo eu faço um culto online. E você não vai ficar sem palavras, sem alimento, Amém. sem oração, sem ajuda. Não fique agora solto, não fique solto. Como que chega na IMEC Global do Telegram? No meu Instagram tem o link de acesso. Lá você vai conseguir ter acesso, mas hoje mesmo já corre atrás de oração e da palavra. Amém. Vai mudar a sua história. Amém. Pode Amém. estar no pior cativeiro do universo. Jesus é especialista em arrombar cativeiros. Amém. Eu creio nisso. Eu queria terminar, apesar de também não ser nosso costume, terminar esse podcast orando por você. Principalmente você que aceitou Jesus Cristo no seu coração, você que vai procurar o caminho da verdade agora. Sua vida não vai melhorar de um dia para o outro no sentido que os problemas vão acabar, mas agora você tem força. Agora você tem propósito. E autoridade. Agora você tem autoridade. Agora você pode usar o nome de Jesus a teu favor. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essas pessoas que confessaram o teu nome aí nos comentários. Vai na vida de cada um e faz a tua obra. Amém. Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. É verdade. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Tânia e por esse tempo. Abençoa nossas vidas e nos fortalece nessa caminhada para que possamos ajudar o máximo de pessoas a conhecer a única pessoa que importa de verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, te agradecemos. Salva essas almas, essas pessoas. Amém. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero orar abençoando você. Amém. Também. Vamos. Poxa. Papai, o Senhor levantou no meio desta geração pessoas que abrem a boca e usam a inteligência que o Senhor deu para falar do teu reino, para construir valores que são aceitáveis pelo Senhor. E aqui está à minha frente um deles, teu filho, papai, teu filho tem influenciado vidas, e eu peço ao Senhor que continue abençoando da maneira como tem sido. A descendência dele seja bendita Amém. Nesta terra. Amém. Ele não deixa apenas um ministério, mas ele deixa um legado que vai haver continuidade por outras gerações, papai. Em nome de Jesus, é o meu pedido. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela honra de me reconvidar. A honra é minha. Muito obrigado por vir. Obrigado vocês por nos assistirem, por estarem aqui conosco. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado e iluminado sua vida espiritual. Não deixe de seguir a pastora Tânia Tereza no Instagram, no YouTube. Como ela falou, se você não tem uma igreja perto de você, por algum motivo, ela tem essa possibilidade online para te abençoar, até você encontrar um lugar, ou até que seja seu lugar de encontro mesmo. Então,
Não fica sozinho, porque essa caminhada cristã é em família. É em família. Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade e até o próximo Brunecast.